E aí, pessoal, beleza? Então, como eu falei no último vídeo, né, que a gente estava conversando sobre there is, there are, o passado, there was, there were, né? Eu preparei algumas frases como exemplos para a gente treinar um pouquinho essa questão do uso do there be ou there to be, como alguns professores chamam, com o sentido de existir, né? Lembrando que a gente não pode usar o have para ter, existir, a gente tem que usar o there is, porque o have é aquele ter de posse. Então, sempre que eu estiver utilizando o verbo have, eu tenho que ter um sujeito. I have two brothers. I have a house. He has a dog. Então, eu não posso dizer, por exemplo, tem um livro em cima da mesa usando o have, porque eu não tenho quem tem esse livro, né? Eu não tenho quem possui. Então, nesse caso, eu vou usar as variações do there be. Lembrando, there is, there are para o presente, there was, there were para o passado, e there is, there was singular, there are, there were plural. Então, eu preparei alguns examples aqui para a gente treinar um pouquinho e discutir essa questão do there be, né? Então, por exemplo, aqui. There is a new restaurant across the street. Então, there is a new restaurant across the street. Tem, existe, né? Então, aqui, tem, existe um restaurante novo do outro lado da rua. Então, como eu não tenho posse aqui, eu não estou indicando posse, eu estou indicando que existe, que há. No português a gente fala tem um restaurante novo, né? Mas no inglês eu não posso usar o have, então eu tenho que usar there is, por quê? Porque é presente, há, existe, tem, e eu estou falando de um singular, né? A new restaurant é um só. Então, there is a new restaurant across the street. Com o plural agora. There are a lot of good restaurants in São Paulo. There are a lot of good restaurants in São Paulo. Então, novamente, tem, existe, né? Mas em português a gente vai dar sempre a preferência para o tem na hora de falar. Tem muitos bons restaurantes em São Paulo. Então, there are. Por que there are? Porque eu estou com restaurants aqui no plural. Então, a diferença é que aqui eu tinha só um restaurant, a new restaurant, e aqui eu tenho good restaurants. A lot of good restaurants. Então, eu tenho que passar para o plural, eu vou usar there are. Na forma negativa também, mesma coisa, ó. There isn't anything we can do. Não há nada que nós possamos fazer, o que nós podemos fazer. There isn't anything we can do. Essa frase também pode ser usada, there's nothing we can do, né? Então, trocando aqui o not do isn't com o no do nothing. Eu só não posso ter isn't com nothing na mesma frase, porque daí ficam duas negativas, né? Que já é assunto para outro vídeo, que são os pronomes indefinidos. Ou, there aren't any good books, aren't books, plural, about this subject in this bookstore. Não há bons livros sobre esse assunto nessa loja, nessa livraria, né? Bookstore. Então, there aren't any good books, plural, aren't, tá? Quando é singular, is. Nas perguntas vão acontecer a mesma coisa. Se for singular, ou no caso aqui do milk, que é incontável, né? Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Então, tem leite na geladeira? Tem um pouco de leite na geladeira? Esse nosso tem, né? Tem, mas quem que tem? Eu não tenho sujeito. Eu tenho um pouco de leite na geladeira? Não. Tem, existe, há. Então, is there any milk in the fridge? Plural. Are there any lemons left? Tem algum limão sobrando? Tem limões sobrando? Are there any lemons left? I'd like to make some lemonade. Eu gostaria de fazer uma limonada. Então, are there, plural, porque é lemons no plural. Mesma coisa vai acontecer para o passado. No passado eu vou ter, então, o passado do is, que é o was, e o passado do are, que é o were. There was a volcano eruption in Tonga last week. There was a volcano eruption in Tonga last week. Então, houve, né? Houve. Teve, né? A gente fala teve tal coisa, mas no sentido de aconteceu, existiu, houve. Então, eu vou usar o there was. There was a volcano eruption in Tonga last week.
teve uma erupção vulcânica em Tonga semana passada. Se for plural, que nem aqui eu tenho thorns and stones, eu vou para o there were. There were many thorns and stones on the way. There were many thorns and stones on the way. Então, havia, né? Tinha, né? Muitos espinhos e pedras pelo caminho. Então, plural, thorns, stones, passado, there were. Mesma coisa vai acontecer no negativo, porque o was e o were aqui são os auxiliares da negativa, né? Porque o verbo to be é auxiliar no presente e no passado. Então, there was nothing people could do. For example, in Tonga last week, there was a volcano eruption and there was nothing people could do. E não havia nada que as pessoas pudessem fazer. Então, teve a erupção vulcânica e não havia nada que as pessoas pudessem fazer. There was nothing ou there wasn't anything, né? Lembrando aqui que eu uso apenas uma negativa na frase, eu não posso usar duas, então eu nunca vou ter o no e o not na mesma frase. Assunto para outro vídeo. Plural. There weren't schools in the countryside. There weren't schools in the countryside. Não tinham escolas no interior. Essa palavra countryside aqui é bem interessante também da gente aprender a usar. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre ela. A gente faz uma ideia de countryside interior, mas não é bem isso, né? Mas vamos deixar para outra parte. E na pergunta também vai funcionar da mesma maneira. Wasn't there a drugstore near your house? Wasn't there a drugstore near your house? Não havia uma farmácia perto da sua casa? Essa é uma dúvida bem comum também dos alunos, né? Ô, teacher, nunca vi uma pergunta na negativa, não posso fazer pergunta na negativa em inglês? Claro que pode, tranquilamente. Geralmente, quando você quer afirmar, você quer reforçar aquilo que você está falando que é verdade, você quer que a pessoa concorde com você. A gente faz isso no português e a gente faz isso no inglês também. Muitas vezes a gente usa até question, né, ou question tag, para afirmar, para querer que a pessoa confirme o que a gente está falando, mas é possível também utilizar a pergunta negativa, no caso de confirmação até de surpresa. Então, wasn't there a drugstore near your house? Não tinha uma farmácia perto da sua casa? E a última aqui, how many people were there at the rock concert? How many people were there at the rock concert? Então, quantas pessoas tinham no show de rock? Né? Então, como people é plural, apesar de não acabar em S, eu sei que people é pessoas, né? Já é plural, eu vou usar o were there, porque é plural e é passado. Eu espero ter ajudado vocês com essas frases e daqui a uns dias eu coloco mais um vídeo aí para a gente continuar o nosso estudo da língua inglesa. Valeu, pessoal, bye bye.